Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Santos, sou estudante de licenciatura em matemática na UNEB e estou aqui hoje porque eu estou concorrendo a uma vaga de monitor no projeto Universidade para Todos da UNEB. E hoje vim aqui falar um pouco sobre função, né? Mas o que é função? Bem, função quer dizer algo entre relação entre um conjunto ou vários conjuntos. Ou seja, na tela aí vocês podem dar uma observada que tem um menino com um cachorro, onde forma-se uma relação. Tem aí também dois rapazes, né? Ou uma moça, não sei, onde vai juntando um quebra-cabeça, que forma também uma relação, onde um depende do outro, uma dependência, né? Uma relação de dependência entre um e outro, entre o chefe e o empregado, ok? Então acontece, tudo nessa vida que nós fazemos é destinado à relação, né? Onde há dependência de um para com o outro. Quando o marido está casado com uma mulher, ele vive em função da esposa, assim como a esposa vive em função do marido. Quando o filho tem uma mãe, a mãe está vivendo em função do filho. Porque se ela não cuidar do filho, o filho vai morrer, né? O filho vai pegar uma doença. Assim como você levanta de manhã cedo, vai para a sua empresa, para o emprego. Por que você vai para o emprego? Porque há essa relação de dependência, onde você precisa trabalhar para receber o seu salário. Então, assim, é sempre uma função de relação. Você trabalha relacionado a receber o seu salário no final do mês. E por aí vai. De várias formas nós podemos falar sobre funções, que inclusive é um dos assuntos mais importantes da matemática, né? Onde abrange várias situações. Hoje nós podemos ver no cotidiano várias situações onde as funções ela está presente, ok? Então, assim, existe, no caso aqui, em matemática, a gente pode ver a função no diagrama de Venn, muito simples, onde nós temos ali o conjunto A e o conjunto B, onde o número 1 se relaciona com o número 5, o número 2 se relaciona com o número 6, o número 3 se relaciona com 7 e o 4 se relaciona com o outro. Então é uma questão de relação. A mesma coisa embaixo, o número 2 se relaciona com 0, o 3 se relaciona com 1, o 4 com 2 e o 5 com 3. Então há aquela questão de relação, onde o conjunto A pode se relacionar com um do conjunto B, ok? Então essa é uma questão de relação. Existem vários tipos de funções, né? Onde as mais importantes, onde a gente faz os estudos nas escolas e delas vem as outras, é a função do primeiro grau, chamada também como função afim, ok? Temos a função do segundo grau, que é conhecido como a função quadrática, a função exponencial, a função logarítmica e a função trigonométrica, né? Onde todas elas vão ser destinadas, vai ser executadas aonde? No plano cartesiano, o nosso conhecido, nossas duas retas, né? Onde o x e o y, onde temos o nome de abscissa e ordenada. Então, dentro desse plano cartesiano que vai ser feita essa relação do x e do y, dos pares, né? Então, assim, nós temos o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto, onde nesses quadrantes aí muito vai ser usado a função trigonométrica, né? Podemos observar aí embaixo aí um exemplo, né? Onde temos a relação aí de x e y, né? Nós temos os pares 4 e 4, 2 e 2 e menos 3 e 3. Onde, quando os dois se juntam, cria-se um ponto. Esse ponto é a relação entre um e o outro. Isso é função, ok? Então, assim, nós temos a função do primeiro grau, também chamada de função afim, onde ela tem exposto a sua fórmula y igual a x mais b, ou f de x é igual a x mais b, tá ok? Onde nós temos aí uma função crescente, uma decrescente, onde f de x é igual a 2x menos 4, ela está crescendo, podem observar aí na tela, e f de x é igual a menos 2x menos 4, onde esse menos aí diz que ela é uma função decrescente, né? Onde vocês podem observar ela decrescendo, ok, pessoal? Nós temos também a função quadrática, né? Ou função do segundo grau, né? Onde ela é feita através de uma parábola, diferente da função afim, que ela é uma reta.
Então nessa parábola nós temos 2 pontos, ou não, que no caso são chamados de raízes, né? E aí nós vamos observar, quando a concavidade está voltada para cima, isso quer dizer que a função é decrescente, ou seja, o A, que é o coeficiente angular, é menor do que 0, né? Ok? Ou menor 0. Então, esse coeficiente angular ele vai ser menos, vai ser negativo. E, no segundo lugar, nós temos aí a concavidade voltada para baixo. Isso quer dizer que a função é crescente. Você vê que ele vem decrescendo, faz a concavidade e começa a subir novamente. Então, é uma função crescente, onde o A é maior que 0. E essa função, ela tem como fórmula o y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Onde o y é a mesma coisa que o f de x. Ok, pessoal? Então, assim, nós temos agora aqui a função exponencial, né, onde ela é dada pela expressão f de x é igual a elevado a x, ou y é igual a x, né, o a elevado à potência x, que é a incógnita, e aí nós vamos, através desse cálculo, achar a expressão, e você pode observar aí que nós temos o y igual a 2x, onde ela é uma questão crescente, que você pode observar, quando o x está crescendo, o f de x, que é o y, está crescendo também, né? Então, por isso ela é uma função crescente. Mas se você observar no outro lado, nós temos o y igual a 1 sobre 2 elevado a x. Isso quer dizer o quê? Quando o x está crescendo, o y está decrescendo. Então, por isso ela é uma função decrescente, tá bom? Temos a função logarítmica, onde y é igual a log de x na base a, tá bom? E o x é a incógnita, tá bom? Podemos observar aqui na primeira questão que f de x é igual a log de x na base 2, onde a função é crescente, da mesma forma como na questão da exponencial, porém de forma contrária. Você está percebendo que o y, o f de x está crescendo, o x também está crescendo. Porém, você pode observar que no segundo log de x na base meio, 0,5, o x está crescendo e o y decrescendo, ok? Então podemos observar aí que essa questão dá do log. A função logarítmica a gente não vai poder falar nada agora nesse momento, porque o tempo é curto. Mas assim, pessoal, eu gostaria de dizer que as funções, ela é muito importante, tá bom? Não só para matemática, como muitos pensam, não só para física, para química, sim, é de fundamental importância. Porém, assim, se você faz uma administração, você tem que estudar função, você vai estudar o cálculo 1, que entra muita função, né? Derivadas, integrais, entra muita função, e é o estudo realmente do gráfico de uma forma mais profunda, muito logarítmico vai entrar. Nós estudamos economia, estatística, entra muito log, tá bom? Muita equação, muita função logarítmica, muita função exponencial, tá bom? Então, assim, hoje nós estamos na pandemia, estuda-se muita função exponencial, né, que você vê que ela vai crescendo exponencialmente ou vai decrescendo exponencialmente, certo? E nós podemos usar a função quadrática, né? Ou do segundo grau, quando você vê uma curvatura, tá bom? Quando você vê um jogador cobrar aquela falta maravilhosa que faz aquela parábola, aquele arco, então é isso aí que a gente vai estudar, a velocidade, a altura, tudo isso a gente vai estudar na função quadrática. Nós vamos estudar o ângulo de uma parábola através da função quadrática, tá bom? Se você vai comprar um pão, você compra um pão a 12 centavos, certo? Em uma padaria. Aí vai comprar 2 pães, vai ser que 24, 3 pães, 36, isso é uma função afim, que é uma reta, aí você vai fazer o cálculo e vai chegar a um determinado valor se você comprar 1000 pães, tá bom? Então, assim, de qualquer forma, a função é importante, um dos assuntos mais importantes da matemática, da física, enfim, da nossa vida, porque a todo instante nós estamos usando função, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado. A partir das próximas aulas nós vamos começar a destrinchar isso aí de uma por uma, tá bom? E aí conto com vocês, muito obrigado e até a próxima.